Então vamos lá. Nosso episódio 1. Acordei me sentindo mal. Será que eu estou deprimida? O que eu faço com isso, né? O que fazer? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, né? Muitas vezes a gente tá ali experimentando uma emoção de tristeza, às vezes desânimo, cansaço, insegurança, falta de vontade, né? E isso pode ter várias causas, né? Vários motivos podem estar por trás dessa emoção, né? Então, a gente pode identificar, por exemplo, variações hormonais. Então, ali, mulheres, né, numa fase de tensão pré-menstrual ou climatério, menopausa, a gente pode ter variações hormonais que certamente vão causar variações emocionais. Para algumas mulheres mais perceptíveis, para outras menos, mas fato é que mudança de hormônio pode causar várias mudanças no nosso corpo e isso trazer ali mudanças fisiológicas e na experiência das nossas emoções. Podemos ter também causas tais como o falecimento de um ente querido, de um bichinho nosso, né, um animalzinho, ou até mesmo quando a gente vê socialmente alguma coisa acontecendo em termos de alguma injustiça, alguma perda, e aí vivenciamos um luto em relação a essa experiência de afastamento, né, de um ente querido ou de um ser importante para a gente. Outra situação também possível, né, quando estamos ali diante de várias mudanças na vida, às vezes numa fase de transição. Então, por exemplo, quando a gente está fechando um ciclo de vida, alguma coisa na nossa história, né? Assim, precisa se concluir, ou então se acabou, está se acabando, e a gente está na direção de abrir um novo ciclo de vida. E aí existem vários estágios, né? Existe o estágio em que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, de para onde a gente está indo, não existe assim um propósito claro, uma nova direção, só se sabe que algo aqui acabou e precisamos nos adaptar a esse novo momento e que direção, né? Para onde estamos indo? Às vezes essa direção ela não está clara. E esse pode ser um dos motivos de tristeza, né? Tristeza, insegurança, dentre outras emoções possíveis, mas eu vou trazer aqui a atenção mais para aquela experiência de tô insatisfeito, algo importante não está aqui, algo importante já foi ou então não chegou ainda, e aí eu me sinto ali entristecido, desanimado, né? E nessa direção, né, de que algo mudou e estou indo para um novo lugar, posso não saber nada sobre esse novo lugar, ou posso até mesmo ter uma grande ideia sobre para onde eu estou indo. Então, por exemplo, posso sim já ter muito claro em mim grandes propósitos, ou então um sonho, quero me dirigir para lá. Só que nesse caminhar, né, assim como são muitos passos, muitas ações que ainda serão necessárias, isso pode trazer ali num momento imediato um certo desespero, um certo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Será que eh, eu sou capaz? Eu estou apto a conseguir realizar, materializar esse sonho? E a gente pode considerar que muitas vezes vários fatores destes se juntam, né? Por vezes pode ser que estejamos numa fase de perda, a sensação de perda de algo, uma pessoa, uma capacidade, uma mobilidade, um raciocínio, uma memória, uma habilidade física, né? Então podemos ali estar numa experiência de perda de algo.
Assim como estou indo para um lugar que não sei ou sei, mas tem muitas coisas a fazer e não estou nessa disposição toda, ou até mesmo quero ir para lá, mas não posso, não sei se vão aprovar, não sei se vão gostar e sair desse lugar, pode gerar conflito, não quero. Então, a gente vai vendo, né, que passamos por vezes, eh, em momentos da vida por várias situações que muitas vezes se combinam ou não, né? Mas quando se combinam, isso potencializa ali uma sensação de: será que estou apto? Será que me faltam recursos? Será que o desafio é muito grande? Será que eu alcanço? Será que eu chego lá? Será que eu consigo sair dessa situação que eu estou e chegar num novo lugar? Pois bem, então a gente vai vendo que são várias as causas, né, que podem trazer para a gente um desconforto, uma emoção de tristeza. E aí a gente precisa olhar para isso com carinho, né? Porque quando nos sentimos tristes ou desanimados ou sem vontade, de sair da cama ou de fazer algo, de nos movimentar na direção de, uma mudança na vida, né? A gente precisa olhar para isso. Então, olhar, para essa emoção, podemos assim, de uma certa forma, acolhermos, abraçarmos, né? Buscarmos, reconhecer o que estamos sentindo. Para além disso, buscarmos compreender, e aí, por que será que eu estou sentindo isso, né? Qual é a causa? Que fatores podem estar aqui presentes gerando essa emoção? Podemos fazer isso, né? E podemos também estarmos atentos a olhar na direção do que pode ser importante para a gente. Qual é o importante que me falta neste momento? Qual é o importante que eu perdi e talvez não seja mais possível recuperar dessa forma, mas da mesma forma, né, que eu tinha antes. Mas que talvez seja um importante que eu precise considerar e de que jeito eu vou alcançar isso de um modo diferente, né? Pode ser um importante relacionado a um novo total. Quero algo novo em minha vida, quero novos padrões, quero novas relações, quero um novo patamar financeiro, quero uma nova vida, uma nova casa, uma nova moradia, uma nova vizinhança, seja o que for, né? O que que é isso que está aqui nesse meu momento? O que que é que eu estou querendo, né? E aí olharmos para isso é importante, a gente poder observar para que a gente possa não só se planejar na direção de alcançar isso, né? Saber o que queremos e nos planejarmos nessa direção, mas visualizarmos assim passinhos possíveis pertinho de nós, sobre os quais nós temos recursos para dar esse passo já agora, né? Dar um primeiro passo, um pequeno passo nesse momento. E muitas vezes é só isso que a gente precisa, dar o primeiro passo e ir nos acompanhando, né? Nos acompanharmos, sentirmos, tá fazendo sentido, tá me fazendo bem, tô indo numa direção que tudo bem, que tô de acordo, que realmente quero, que é verdadeira para mim. E assim vamos seguindo, né? Só que, de fato, nem sempre é fácil essa reposição, restauração, renovação, regeneração, atualização. A gente vai ter desafios aí, uma consciência de que eu tenho mais recursos para lidar com isso ou menos recursos para lidar com isso. Mas vamos avançar, né? Então, quando a gente fala de tristeza, acordei triste, isso é uma depressão? Não necessariamente, só será uma depressão, a gente vai poder chamar dessa forma, se eu já estou há muitos dias me sentindo dessa mesma forma, e é uma emoção que ela percorre todos os meus ambientes, áreas da vida. Então, uma coisa é eu estar triste com uma pessoa, numa circunstância, num momento, outra coisa sou eu triste repetidamente, frequentemente ao longo de alguns dias, né? Então, quando eu estou
Num acordar entristecido, eu não estou deprimida, eu estou apenas triste, estou experimentando a emoção de tristeza, né? Estou experimentando um convite para observar o que está faltando, qual é importante que não está presente aqui na minha vida, mas o meu ser está sentindo falta, o meu ser está reivindicando um olhar mais aprofundado para aquilo que me importa verdadeiramente, para aquilo que me é significativo, né? Então, tristeza não é sinônimo de depressão. Agora, quando eu estou triste, né? E isso se repete ao longo dos dias. E isso acontece em vários contextos da minha vida. Então, não é só com uma pessoa, não é só em função de uma circunstância, né? É uma emoção que se repete, é frequente e traz ali junto uma falta de sentido de vida, de perda de significado, de desânimo, etc. Então, quando isso acontece, aí sim, essa tristeza acumulada ao longo de dias, a gente pode dizer até mais de 14 dias, né, seguidos, aí a gente vai sim poder dizer que está se apresentando um quadro de depressão, né? E aí, o que a gente precisa estar olhando com carinho, né? Que tanto numa tristeza pontual, num dia em que eu acordo entristecida, quanto numa sequência de dias, né? Que já se apresenta ali essa emoção, dentre outras, né? Que vem no combo de uma depressão. Existe um lugar em mim que está reivindicando um olhar mais cuidadoso, carinhoso comigo, um olhar atencioso para aquilo que não está legal na minha vida, para aquilo que pode estar melhor, para o que poderia ser mais satisfatório, porque a gente muda, vida muda, contextos mudam e a gente sente, somos seres sensíveis, então a gente vai sentir quando algo ali não estiver satisfazendo uma parte do nosso ser ou até mesmo todo o nosso ser, né? Então, nesse sentido, ambas sinalizam a necessidade de cuidado, né? De necessidades importantes a serem ouvidas e atendidas a partir do nosso movimento. Então, quando estivermos assim numa tristeza, isso pede em parte uma quietude, um aprofundamento, um olhar mais atento ao que estamos sentindo, ao que está causando e ao que pode gerar uma mudança ali no nosso emocional, né? Mas isso também pede um movimento, né? E um movimento após outro, né? Então, o que a gente vai pensar de forma diferente em relação à depressão e à tristeza, né? Quando eu estou deprimido, ou seja, quando eu estou com essa tristeza acumulada, talvez eu precise tomar uma medicação para que esse equilíbrio químico, físico, né, fisiológico, venha mais rapidamente. Talvez eu precise fazer uma terapia, uma psicoterapia, algum trabalho terapêutico, a fim de que eu possa estar me olhando, me observando, tendo apoio para isso, e orientação até mesmo, muitas vezes, para que eu saia dessa situação mais rapidamente, né? E buscar isso, tanto uma medicação quanto um atendimento psicoterápico, podem ser essenciais dependendo da gravidade desse quadro depressivo, né? Agora, estou triste. Não é indicado, por exemplo, uma medicação antidepressiva nesse momento, né? Estou apenas triste, calma. Vamos olhar para essa tristeza, vamos poder senti-la, para poder tomar decisões nesse momento, nesse meu dia, sobre como fazer um dia mais agradável, sobre como, a partir da escuta dessa emoção, tomar decisões e ter ações ali que possam me fazer bem. Então, uma tristeza, ela não é determinante de que eu vou ficar me sentindo triste o dia inteiro. Assim como uma depressão também não é determinante de que eu serei infeliz. Ambas pedem trabalho, pedem movimento na direção de algo diferente, algo novo, algo que me satisfaça, que me
nutra, que me faça bem, né. Bem, e aí, assim, o que que a gente vai pensar nessa direção de nos sentirmos bem, né? Que quando a gente está ali entristecido e algo importante falta, a gente está ali nessa sensação de que algo importante me falta, pequenos movimentos vão fazer diferença. Quando eu estou mais deprimido, vai ser mais difícil eu me movimentar, então eu vou precisar ir em passinhos mínimos, né? Um dia eu vou arrumar a gaveta, outro dia eu vou fazer uma sobremesa diferente, outro dia eu vou falar com a pessoa da minha confiança, eu vou buscar uma religião que me faça bem, vou trabalhar minha espiritualidade, eu vou até mesmo no médico, vou fazer uma consulta, vou verificar se algo ali pode me apoiar, me ajudar nesse momento, né? Vou buscar uma intervenção psicoterapêutica que me apoie a me compreender, me autoconhecer, me favorecer na direção de eu me presentear mais e mais, poder me realizar mais e mais, né? Ir numa direção da minha felicidade. E aí todo movimento é válido. Então a gente, quando tá tristinho, né, muitas vezes o que a gente precisa é se aconchegar em si, é ficar quietinho um pouquinho, é tá ali cobertinho, envolto num edredom, num quentinho, às vezes um chazinho quente. eh, São muitas as possibilidades, né? Então, cada um ali vai identificar o que pode, de alguma forma, naquele momento, nutrir, presentear, ajudar a olhar numa direção que faça mais sentido para a vida. Então, quando a gente, em suma, né, fala de um quadro depressivo, a gente está falando ali eh, de uma situação mais desafiadora de sairmos assim de repente, né? Porque já se instalou de alguma forma um desequilíbrio químico. E aí, para o indivíduo que está experimentando essa emoção de tristeza de uma forma repetida há alguns dias, o corpo já apresenta esse desequilíbrio. E aí, para que ele possa sair desse estado, né, mais facilmente, a gente nota que são necessárias mais intervenções externas. Então, por exemplo, a medicação ela é necessária, ampliar a rede, uma rede que esteja mais próxima, mais estímulos, que a gente possa fazer ali uma psicoterapia, e buscar também atividades físicas, por exemplo. A gente sabe hoje em dia o quão faz bem fazermos atividades físicas, o quão mexermos com o nosso corpo, trazermos movimento para as nossas células, nosso sangue, nossos órgãos, nossos hormônios, né, que passam a se produzir de uma forma que faz bem para o corpo, é saudável, né, nos bota em movimento, nos faz fluir, desenferrujar, não só fisicamente, mas nos pensamentos, nas emoções, dançar, cantar, pintar. Então, assim, são tantas as atividades, né, que a gente pode estar fazendo fisicamente ou até mesmo mexendo com a arte, com a espiritualidade, né, no sentido de buscar ali se conhecer, pensar além daquilo que a gente conhece aqui no nosso mundo próximo, pensar no outro. Então, assim, são N as possibilidades, né? Então, quando envolve aprendizado, isso faz bem. E começarmos pelos passinhos mínimos,